Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao estudo da lição da Escola Sabatina. Mas antes vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós agradecemos pela vida e saúde e por tudo que o Senhor faz por nós. Nesse momento vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Se faz presente. Em nome de Jesus. Amém. A lição da Escola Sabatina dessa semana fala o pacto de dizimar, ou do dízimo. O verso A encontra em Malaquias 3:10, onde diz o seguinte: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Deus não mente. Nós vimos aqui a promessa de Deus para seu povo. Caso o povo dele seja fiel a ele vai fazer o quê? Derramar bênçãos sem medida. E essa manhã eu te convido a ser fiel a Deus. Seja fiel a Deus, que você vai ver bênçãos de Deus na sua vida. O ato de dizimar não é novo, não é algo novo, não é do Novo Testamento. Não começou no Novo Testamento, mas sim, já veio desde o tempo de quem? Abraão. Abraão, nós vamos ver quando ele saiu para a guerra dos reis, o que aconteceu? Ele deu o quê? Deu os dízimos a Melquisedeque. E nós sabemos que Abraão é o quê? É o pai de Isaac. Isaac, o pai de Jacó. O Jacó, Deus mudou o nome para Israel. Então, muito antes de existir o povo de Israel, já existia o quê? O pacto de dizimar. E durante essa semana nós vamos aprender o quê? Por que dizimar, aonde vai os dízimos e muito mais. A lição de domingo. Os dicionários definem o dízimo como uma 10ª parte de algo, ou 10%. É possível que essa definição tenha sido tirada da narrativa bíblica. Entregar o dízimo é simplesmente devolver 10% da renda ou lucro a Deus. Tudo que temos pertence a Ele em primeiro lugar. O dízimo é o testemunho mínimo do compromisso de cristão. Em nenhum lugar da Bíblia encontraremos indicação de que a porção de Deus seja inferior a 1/10. Então nós vamos ver que em nenhuma parte da Bíblia vai nos dizer que o dízimo é menos que 10%. Ou é mais. Deus pede 10%. E tu me pergunta, mas por que 10%? Por quê? 10% que Deus pede. Isso é para matar o quê? O nosso orgulho. Isso é para matar o nosso orgulho. Isso é para matar o nosso orgulho e para nós reconhecermos que Ele é o doador. Ele é o provedor. Por isso Ele pede 10%. Legal, né? Primeiro, para matar o nosso orgulho, nós temos que reconhecer de que é Ele quem nos sustém. E Ele merece, tudo que temos pertence a Ele. Então nós vamos devolver o nosso 10% nessa ótica da ideia de que Ele é o nosso provedor. Se não fosse Ele, se não fosse por Ele, nós não ganharíamos, nós não teríamos. Ok? Segunda-feira fala a casa de tesouro. Aonde fica a casa do tesouro? Bom, é simples. Podemos ver que lá na antiguidade, o que acontecia? Acontecia o seguinte: o povo levava para santuário. Santuário, com a evolução, eles construíram o templo, que é o famoso templo de Jerusalém. E hoje, aonde nós vamos levar os nossos dízimos? É simples. Na igreja, é isso mesmo. Na igreja, é ali onde nós colocamos o quê? O nosso dízimo, os nossos dízimos. A Bíblia diz a casa de tesouro, e para nós a casa de tesouro hoje é a igreja, ok?
terça-feira. O propósito do dízimo. Eu vou te convidar a abrir Levítico. Vamos abrir Levítico. Levítico 27. Levítico 27. Verso 30. Vou abrir a minha Bíblia aqui. Levítico 27, verso 30. Diz o seguinte: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Ao Senhor. Então, nós vimos que o dízimo é do Senhor. Para quê? Deus é muito sábio. Ele é muito sábio. Os dízimos são usados para o trabalho do Evangelho. O dízimo é usado para o trabalho do Evangelho. Se não fosse assim, você já parou para pensar, se não fosse o dízimo para o trabalho missionário, como seria a igreja? Quem estaria disponível para trabalhar 24 horas após da igreja? Quem? Cada um tem a sua família, vai ter que dar de comer à sua família. Deus, lá no livro de Levítico, ele deixa explicitamente de que os levitas viviam de quê? Das ofertas do povo. O povo levava as ofertas, levava os dízimos. O que acontecia? Esses dízimos serviam para o mantimento dos levitas, porque os levitas trabalhavam somente na obra de Deus. Os levitas, eles trabalhavam somente na obra. E hoje, como funciona? Nós sabemos que hoje nós temos obreiros, temos pastores. Exatamente. E os pastores trabalham de quê? Do Evangelho. Os pastores vivem de Evangelho. Então, os nossos dízimos é para o trabalho missionário da Igreja de Deus. Então, Deus é muito sábio porque Ele criou o dízimo com esse propósito. Caso contrário, hoje não teríamos pessoas para trabalhar. Hoje a igreja poderia até estar fechada. Poderia estar fechada. E as ofertas? As ofertas é para o quê? Para as viúvas, para os órfãos, para as pessoas mais necessitadas. Isso, por isso que você não pode parar de dar oferta. Nós já vimos que o dízimo, você não pode também parar de devolver o dízimo. Ok? O dízimo é importante porque nos ajuda a estabelecer um relacionamento de confiança com Deus. Separar 1/10 de renda, entregá-lo, embora tecnicamente pertence a Deus de toda maneira. É um ato que requer fé, que só pode crescer por meio do exercício. Exatamente. Então, nós vamos ter que praticar esse ato de dar o dízimo. Porque é um ato de fé. Você precisa ter certeza. Você precisa acreditar que quem sustenta você é Deus. Que Deus é o provedor. E é o quê? É um ato também de testemunho. Porque você vai dando o dízimo e as pessoas perguntam, mas por quê? Sabe por quê? Porque Deus é quem me sustém. Você a dar o dízimo, você está a testemunhar de que Deus é o doador. Ele é o provedor. Eu dou. Porque é Ele que me sustém. Exatamente, é Ele que me sustém. Por isso que eu dou os meus dízimos e as minhas ofertas. E assim, o dízimo você vai dar a parte líquida ou bruta. Resumindo aqui, o dízimo é dado a partir da parte bruta do seu salário. Do seu salário. Ok? E a gente vai terminar com o verso de 1 Coríntios. Vamos abrir 1 Coríntios. 1 Coríntios, verso 4. O capítulo 4, verso 1 e 2. Bora lá? Assim, pois, importa que os homens
nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles sejam encontrado fiel. Então, Deus quer que nós, como filho dele, nós, como filho de Deus, sejamos fiéis a eles. Deus quer que nós mantenhamos fiéis a ele até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a ser fiel a Deus. Seja fiel a Deus. E você vai ver que Ele fará coisas extraordinárias na sua vida. Continue sendo fiel a Deus, porque Ele merece. E lembrando, Ele é dono de tudo. Que Deus te abençoe.